Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aula gravada sobre a resolução de dois exercícios de termodinâmica. Então eu vou ler essa questão número 36 que está no material de vocês e a gente vai ver como a gente procede com essa questão escrita. Qual é a resolução dessa questão? Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico tem pressão de 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado e volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e uma temperatura de 300 Kelvin. Então vamos colocar assim, ó, esse gás ele vai estar no estado 1, ok? Então vamos lá, ó, estado 1. No nosso estado 1, o gás ele vai ter essas características. A pressão 1 é igual a 1 vezes 10 a quinta, nesse caso, newton por metro quadrado. O volume a gente vai chamar de V1, que será 2 vezes 10 a menos 3, nesse caso metros cúbicos, legal, a unidade está batendo. E a temperatura 1 será de 300 Kelvin, que eu vou chamar de 3 vezes 10 ao quadrado, só para ficar em função das potências como esses outros dois valores. O gás é aquecido lentamente a uma pressão constante, recebendo uma quantidade de 375 joules de calor. Então, o calor recebido, calor total, foi de 375 joules. Vamos deixar isso aqui anotadinho. Até atingir um volume de 3,5 vezes 10 a menos 3. Então, o gás, depois que recebe calor, vai para um estado 2, e esse estado 2 vai ter outras variáveis. Por exemplo, nesse caso, o volume, vamos chamar de V2, como 3,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? No qual permanece em equilíbrio termodinâmico. Então, está em equilíbrio. Vamos ver o que ele vai falar na letra A. Na letra A, a pergunta é a seguinte. Calcule a temperatura do gás em seu estado final. Bom, se eu tinha uma temperatura 1, recebi calor, e atingir uma temperatura 2, então significa que eu vou ter que analisar o estado inicial e o estado final do gás, 1 e 2. Portanto, vou usar a lei geral dos gases. Então, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Vamos ver se o exercício fala se alguma delas é constante. Ó. Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico tem pressão tal. O gás é aquecido lentamente, a pressão constante. Então, P1 e P2 é igual. Então, vou colocar aqui que P2 é igual a P1. Portanto, se é igual multiplicando os dois lados, corta, né? Porque dá 1 a divisão dele por ele mesmo. Então, fica V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vamos fazer a continha? Volume 1, 2 vezes 10 a menos 3 sobre temperatura 1, 3 vezes 10 ao quadrado, igual volume 2, 3,5 vezes 10 a menos 3. E nosso T2, que é a nossa temperatura 2, é o que queremos descobrir. Então, vamos multiplicar em x. Antes disso, vamos ver se dá para simplificar. Ó. 10 a menos 3 multiplicando os dois lados, corta. A divisão entre eles dá 1, certo? Agora, vamos lá. 3 vezes 10 ao quadrado vai multiplicar o 2,5 e o T2 vai multiplicar o 2. Então, vai ficar assim, né? Dando sequência aqui, ó. 2T2, exatamente igual. 3 vezes 3,5, 10,5, né, galera? Vezes 10 ao quadrado. Então, o nosso T2 será 10,5 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, 10,5 por 2 dá 5,25 vezes 10 ao quadrado. 5,25 vezes 10 ao quadrado, isso dá 525 kelvins de temperatura no estado 2, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no item B? Ó, o item B ele vai perguntar o seguinte. Calcule a variação de energia interna do gás no estado, entre os estados inicial e final. Bom, a gente sabe que quantidade de calor total na termodinâmica, pela primeira lei, é igual ao trabalho que aquele gás realiza, mais o quanto variou de energia interna, né? Então, minha variação de energia interna vai ser a quantidade de calor total menos o trabalho. Então, como fica isso aqui, né? Variação de energia interna igual a quanto, né? Quantidade de calor total, 375, ele não me deu o trabalho do gás. Porém, eu sei que trabalho é pressão vezes variação de volume, não é? Então, ΔU igual 375 menos a pressão,
é 1 vezes 10 à quinta. Ela é constante, né? Então, tanto faz. Aqui não tem P2 para eu ficar em dúvida em qual jogar. Variação de volume, V2 menos V1. Vamos lá, de cabeça, ó. 3,5 menos 2 dá quanto? Dá 1,5, né? Isso vezes 10 a menos 3. Então, minha variação de energia interna, vamos lá. 375 menos 1 vezes 1,5, 1,5. 10 à quinta vezes 10 a menos 3 conserva a base soma, dá 10 a 2, né? Então, minha variação de energia interna vai ser 375 menos quanto? Anda com a vírgula duas vezes para frente. 1, 2. Variação de energia interna, 375 menos 150, 225 joules de variação de energia interna. Tudo bem, galera? Tá aqui a questãozinha de termodinâmica bem completinha. Vamos ver agora uma outra questão que envolva gráfico. Questãozinha da FATEC, ó. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA, representado a seguir. O trabalho realizado pelo sistema do ciclo vale em joules quanto? Veja, o seu gráfico, ele está aí representando um ciclo termodinâmico. Então, quando ele me pede o trabalho, a primeira coisa que eu vou olhar quais são as variáveis. Pressão por volume, opa, tem que acender uma lanterna já aqui, ó. A luz. Vou calcular quem é a área do gráfico. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Porque o gráfico é tudo isso aqui. Tudo bem? Então, vamos calcular a área formada por esse ciclo aqui, ó. Forma um triângulo, né? Então, a área, lembrando, numericamente igual ao trabalho. Portanto, o trabalho será, nesse caso, base vezes altura sobre 2. Vem comigo, galera. Base de 2 para 4, 2. Altura de 5 para 10, 5 dividido por 2, corta, corta. O trabalho desse 5 é 10. Só que esse valor de 5 era 5 o quê? Vezes 10 à quinta. Cuidado. Então, isso daqui vai dar 5 vezes 10 à quinta joules de energia. Olha que rápido para resolver, pessoal. Pegou a questão de gráfico, pressão por volume, que ele perde o trabalho, só calcular a área do gráfico, tá legal? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Agradeço a atenção de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Ó, beijão e até mais!